Graça e paz, povo do reino. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 51 e 52, iremos meditar agora. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aleluia. Jesus, após ensinar as parábolas, os últimos vídeos inclusive as gravações foram nesses temas, ele então pergunta aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu ensinei a vocês, as parábolas que eu passei para vocês? E eles respondem: sim, Senhor, entendemos. Aí ele então, com a resposta dos discípulos, diz: muito bem, o reino dos céus é semelhante a um escriba. Um escriba, alguém até chama de mestre, embora não seja necessariamente um mestre, mas é todo estudioso do Antigo Testamento, alguém que estuda o Antigo Testamento. Tá? Então, todo escriba, um homem versado, um homem instruído acerca do reino dos céus. Preste bem atenção. Jesus está falando de alguém que estuda o Antigo Testamento, estuda a lei, que tem entendimento, tem conhecimento, tem instrução, e ele diz que acerca do reino dos céus. Veja só, isso deixa muito claro que o reino dos céus, ele não está limitado ao Novo Testamento. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Nela está o reino dos céus, o reino de Deus. A expressão reino dos céus é porque os judeus tinham na mente o seguinte pensamento: falando de céus, fala de Deus. Por isso que o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, ele usa a expressão reino dos céus. Os outros 3 evangelhos, ele usa a expressão reino de Deus, porque está destinado, escritos aos não-judeus. Queremos deixar claro que o reino dos céus, ele está presente em toda a Bíblia Sagrada. Não era uma novidade em si, embora eles não entendessem exatamente o que Jesus estava falando, mas a mensagem do reino dos céus era algo que eles tinham conhecimento, ainda que de forma religiosa. Então, todo escriba, todo estudioso do Antigo Testamento é alguém instruído acerca dos reinos dos céus. Este escriba, esse estudioso, ou mesmo mestre, ele é comparado a um pai de família que tira do seu depósito, como diz a versão atualizada, já que eu lhe disse, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Que coisas novas e velhas é essa que Jesus está se referindo? Que um homem instruído, um homem estudioso, um homem que tem entendimento, conhecimento acerca do reino dos céus, ele pode tirar do tesouro dele. Que coisas novas e velhas? Entendemos o que Jesus está falando é algo profundo e simples, poderoso e maravilhoso. Ele está falando, eu entendo que ele está falando que se deve perfeitamente harmonizar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, o judaísmo com o cristianismo, a antiga aliança e a nova aliança, a lei e a graça. Já que o reino dos céus está em toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, o novo, aleluias, é a manifestação do reino espiritual. Embora o escriba entendesse o reino dos céus como um reino físico, um reino, um território, um lugar, né? No caso deles, a nação própria de Israel. Mas o reino dos céus não era entendido por eles como deveria no sentido espiritual, porque eles tinham na mente um governo político. Eles queriam sair do domínio de Roma, o império da época. Então veja bem, o reino, ele fala de domínio. Domínio no sentido
espiritual. E não apenas, ou em primeiro lugar, um território dominado, um espaço, um lugar onde um reino manda, domina, mas o domínio da presença do reino de Deus espiritual. Mas esse escriba, ele tira coisas velhas e novas, novas e velhas. A harmonia está presente em toda a Bíblia, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Antigo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento. Lei e graça. O que é que eu aprendo aqui de forma maravilhosa? E eu me glorio no Senhor e dou risos em Deus, no meu espírito. Glória a Deus. Como toda a Bíblia, sendo palavra de Deus, um único livro que é composto de duas partes, Velha Aliança, Nova Aliança, nele está Deus presente. E nós sabemos que a verdade principal, central da Bíblia Sagrada é Jesus, o Rei do reino dos céus, o reino de Deus. Não há por que querer, como alguns sem entendimento fazem, neutralizar o Antigo Testamento. E até dizer que não, Jesus veio, então para que Antigo Testamento? Acabou-se, já cumpriu tudo. E menosprezar, desprezar o Antigo Testamento. Não. Isto não é sábio. Isto não é de inteligência espiritual. É o que Jesus está falando. Esse escriba, comparado a um pai de família, ele tira do tesouro coisas novas e velhas. É importante salientar a revelação do que Jesus está dizendo. O antigo sistema cerimonial, é claro, foi abolido, que era o sacrifício de animais, derramamento de sangue e tal. Jesus cumpriu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue. Nós não estamos presos mais àquele sistema do judaísmo. Não, passou, porque cumpriu-se em Jesus. No Antigo Testamento, Jesus era anunciado. No Novo Testamento, ele é manifesto. Na Velha Aliança, Jesus é profetizado. Na Nova Aliança, ele é o cumprimento da profecia. Na Antiga Aliança, ele foi anunciado. Na Nova, ele é manifesto, ele é revelado. Glória a Deus. Então, eu friso, podemos e devemos usar tanto coisas velhas como novas, tirar do bom tesouro de nossas vidas as verdades bíblicas, as verdades de toda a palavra de Deus, como disse no início do Gênesis ao Apocalipse. Deus está presente, Jesus está presente no Antigo Testamento, embora oculto, não conhecido, mas no Novo Testamento ele é revelado, ele se dá a conhecer, ele é o cumprimento, ele é aquele de quem toda a lei fala, e todos os profetas dizem, os salmos também nós sabemos disso. Não vamos desprezar a velha aliança. Tem pessoas que quando pegar algo novo, nossa tendência é desprezar, esquecer, deixa para lá o velho e nos agarramos só ao novo. Nesse sentido aqui é o que Jesus está falando. São verdades espirituais. Um completa o outro. Um se harmoniza com o outro. Há uma perfeita consonância entre a velha aliança e a nova. Porém, o perigoso, tanto na velha aliança como na nova, é a gente se prender ao legalismo, à religiosidade. Os judeus, eles agarravam-se às coisas, ao cerimonial. Repito, nós não temos a obrigação, o dever, não temos que praticar a parte cerimonial do judaísmo. Mas o judaísmo é uma bênção de Deus, no sentido como mostra a palavra do Senhor. O significado, a revelação que há, as verdades espirituais, os princípios que não mudam. Não, os princípios espirituais e morais presentes na velha aliança, no AT, são válidos, eles não ficaram no passado. Está tudo aqui presente, totalmente para hoje. Validados, fortalecidos e cumpridos, quando nós assim entendemos, tá? Então, qual é o grave risco, o perigo? Cair no legalismo. Mesmo hoje, sabendo, temos conhecimento bíblico
teológico que Jesus cumpriu o sistema cerimonial de sacrifícios de animais, que ele é o nosso Cordeiro Pascual, Cordeiro de Deus que tira o pecado da nossa vida, do nosso mundo, da nossa maneira de pensar e entender as coisas da vida. Ele muitas vezes procura, algumas pessoas entendem que tem que se agarrar ao ativismo, à frequência a cultos, a formas, a liturgias, caem no legalismo também, caem na religiosidade também, sem viver e experimentar o novo de Deus. Um homem sábio, um homem entendido, um homem que tem discernimento das verdades sagradas da Bíblia Sagrada, toda a Bíblia, a palavra de Deus, tanto a velha como a nova aliança, ele é fortalecido, ele é sábio, ele é prudente, ele tem pelo Espírito de Deus, é claro, e não por ele mesmo, a compreensão profunda de que as coisas de Deus se harmonizam, se entrelaçam, estão perfeitamente juntas como uma só, para trazer verdades que são verdadeiros tesouros. O homem tira do seu tesouro. É como se as riquezas do homem, as joias do homem estão no baú. Ele abre o baú e tira coisas novas e velhas. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Coisas novas e velhas. Saiamos do legalismo. Abracemos coisas novas, sem desprezar as antigas. O bom do reino de Deus, eu vou aqui finalizar, é que o reino, o domínio de Jesus, pela presença dele em nós, no nosso íntimo, no nosso ser, o reino presente, nos leva a uma dimensão espiritual poderosa, profunda, e vemos a forma perfeita do propósito de Deus presente em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Que livro tremendo, que livro extraordinário. Por isso que ele é o livro de Deus, mais lido do mundo, o livro que transforma nações, o livro que transforma pessoas, vidas, o livro que quebra em nós a religiosidade, o legalismo, o agarrar-se às coisas daqui e desprender-se para as verdades espirituais com entendimento, para uma maior e melhor compreensão. Queridos, a parte cerimonial do judaísmo não temos que cumprir, o cerimonial, mas os princípios morais e espirituais, sim, todos eles são válidos. Por exemplo, não matar, não adulterar, não cobiçar, não furtar, não roubar, e vai por aí, são princípios. A inveja, e vai não ter outros ídolos, são princípios morais que não passarão, não perderão a validade, jamais, jamais, que devem nortear a nossa vida para sempre. E na verdade, quando Jesus encerra e fecha dizendo que toda a lei se cumpre em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Aleluia. Você pode estar dizendo: pastor, em relação ao sábado, o sábado fala de verdades poderosas também. Eu não tenho tempo aqui para estar esticando o tempo da gravação, mas o sábado é descanso e Jesus é o Senhor do sábado. Então eu posso, em Cristo, já que ele cumpriu toda a lei como judeu que era, Cristo é o meu e o seu descanso. O sábado fala de revelação moral, de revelação, fala de verdade cerimonial. Desse nós já estamos livres, não temos que cumprir exatamente, porque Jesus cumpriu. E eu tenho Jesus na minha vida, glória a Deus. Ele é o meu sábado, ele é o meu descanso em qualquer dia. Na verdade, deve ser em todos os dias, não desprezando o significado, a grandeza, a dimensão do ter um dia separado para o Senhor, para fazer o bem, para ajudar pessoas, para estar com a família, para adorar a Deus.
Essa é a compreensão da Bíblia Sagrada. Então, que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento para tirarmos do bom tesouro coisas velhas e novas, ou novas e velhas. Ame este livro, apaixone-se por este livro e deixe a sabedoria deste livro, aleluias, revelar profundidades espirituais de valor sem igual. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Povo do reino, filhos do reino de Deus. Lembrando a você sempre de deixar aquele joinha abençoado, de compartilhar as mensagens que são pregadas, de se inscrever e de ativar o sininho para estar recebendo as mensagens que são gravadas. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a semente faça toda a diferença na boa terra do seu coração. Amém.